quais seriam as consequências que ficam ali demonstradas na ausência da realização da audiência de custódia? Eu queria primeiro ouvir o Ministério Público, depois eu falo e depois Vossa Excelência decide. Vamos lá. Eu acho que seria melhor você começar com os fundamentos da defesa, porque busca a ilegalidade e a ausência de audiência de custódia, Mas que sistema acusatório é esse? Porque o entendimento, apesar de não se reconhecer, né, a ilegalidade, é muito mais pelo aspecto prático, né? Sim. Porque não tem, hoje, o Tribunal de Justiça não tem juízes titulares em todas as comarcas, não tem como se apresentar. É muito questão prática mesmo da audiência de custódia. E, diante dessa ausência de corpo humano, corpo técnico, se trouxe esse entendimento judicial, né? Eu, particularmente, eu entendo pela ilegalidade, não pela ausência da audiência de custódia. Eu entendo a ilegalidade se tiver outros elementos, né? Se não foi apresentado o auto de prisão, o laudo pericial, e o réu alega que foi torturado e não tem audiência de custódia, Sim, perfeito. Cabia à polícia ter juntado o auto o laudo, né, para comprovar. Então, se soma-se a ausência de audiência de custódia e ele fala e não tem o laudo de lesões corporais, aí não tem como homologar-se um flagrante desse, né? Eu vou discordar um pouco dessa sua visão, e aqui finalmente fazendo papel de defesa nessa gravação aqui, porque não tinha feito hora nenhuma. É o papel da defesa. Exatamente. Existe um reconhecimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a audiência de custódia é direito público subjetivo. Bom, a partir do momento em que nós reconhecemos que é um direito público subjetivo, não cabe, na minha visão, relativizações. Eu entendo dessa forma. Eu concordo com você que, de fato, o Estado não tem juiz em todas as comarcas, que também o Ministério Público ele não pode oferecer promotores em todas as comarcas. Às vezes, o Ministério Público e o juiz atende 1, 2, 3, 4, 5. Mas é problema do Estado. Isso é fato. Partindo-se da premissa que falamos em processo penal, em que o jogo você tem um elo muito mais forte e um elo muito mais fraco, o mínimo que deveria ser observado são determinadas formalidades como essa. Né? Então, assim, trazendo para minha prática, com a pandemia as audiências de custódia elas ficaram suspensas. Para mim foi péssimo. Horrível. O índice de decretos preventivos dobrou. Né? Assim, eu tive um professor na graduação que ele dizia, à época, né? Na época falava-se sobre interrogatório por videoconferência. Né? A legislação de 2001, se não estiver enganado, que alterou o Código de Processo Penal. E ele dizia que fala-se interrogatório por videoconferência porque o juiz não quer sentir o cheiro do preso. Nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci disso. E eu senti isso com a falta de audiência de custódia. A verdade é que, talvez em determinadas situações, ver o indivíduo traga um elemento, ou melhor, um fundamento diferente. Tanto o Ministério Público como o jogador. Então, assim, no meu modo de ver, e aqui a gente vai falar da posição rapidamente sobre a posição jurisprudencial. No meu modo de ver, a falta de audiência de custódia constitui ilegalidade e apta, inclusive, a relaxar a prisão. Embora eu seja um minoritário. Mas, feito meu papel de defesa, vamos agora, passe a decidir. O que você acredita? Me parece que a razão está com o Ministério Público nesse caso. Né? Eu gosto daquela ideia de que não se reconhecem nulidades inócuas. Eu sei que no processo penal forma é garantia, mas a forma por si só não representa uma garantia quando ela é dissociada da premissa mor do sistema processual. Eu acho que é possível, e principalmente a gente considerando que o momento em que isso foi positivado, o momento em que se tornou lei, começo da pandemia, depois a posição rígida do STJ em não permitir as audiências de custódia, o tribunal também oscilando e falando na realidade do Tribunal de Justiça da Bahia, isso começou numa situação muito difícil, num momento muito difícil, num momento muito complicado. E ao lado disso, a gente tem algo que não pode ser desconsiderado, é a ausência de pessoal humano no Poder Judiciário. Hoje a gente tem aqui na Bahia mais de 400 cargos vagos de juiz. Só comarcas de entrância inicial são mais de 100 comarcas sem juiz. Né?
Eu sou um juiz substituto, entrei no tribunal tem 10 meses e respondo por 2 unidades. Hoje o meu acervo é de 26 mil processos. Misericórdia. Com a diferença de quilometragem... De 170 quilômetros. 170. Eu respondo por uma unidade que fica a 170 quilômetros. Então, quando a gente analisa isso, a gente não tem como analisar friamente um dispositivo que fala que é direito do réu ser apresentado, né? E também a jurisprudência do STF, que é um direito público subjetivo. Com todas as venhas do mundo, o STF está lá em cima, né? Os magistrados que lá em cima estão não conhecem a realidade, eles não vivem na prática, eles não pegam uma estrada de 170 km para fazer uma audiência, né? Então é muito difícil a gente analisar porque nós não vivemos no mundo ideal da lei, né? Existem vicissitudes que a realidade é muito mais complexa do que aquilo que o direito propõe. Então, quando a gente tem uma situação em que se possibilita o respeito às garantias do preso sem a presença de um aparato de audiência de custódia, eu não consigo perceber a existência de uma nulidade na não realização do ato, né? Exceto nas situações que ele falou que uma falta de um dos elementos dos procedimentos causou prejuízo ao réu, né? Porque isso não é comum. Não é comum. Muitas vezes o que a gente vê, e assim, eu já homologuei prisão em flagrante sem fazer audiência de custódia por não ter promotor. Por exemplo, lá em Santa Rita não tem promotor. Então, eu quero fazer. Né? Então a gente tem que fazer algo, a gente tem que minimamente resguardar os direitos do preso. Então o que eu faço? Eu despacho, vista ao Ministério Público, porque senão eu estaria com o preso, né, que não tem promotor, não tem defensor, sou eu e o preso. Somos nós dois. Vai fazer o quê? Sentar e assistir o preso? Aí não vai ter requerimento de prisão preventiva. Eu penso, eu preciso do requerimento para decretar a prisão preventiva ou não preciso? Então, às vezes, não fazer audiência de custódia representa mais no atendimento aos direitos do preso do que fazê-lo efetivamente. Porque se eu fosse fazer essa audiência, ele não teria defesa e não teria promotor. O ato seria nulo, né? Se eu não faço, eu pelo menos possibilito o Ministério Público se manifestar sobre a prisão, a defesa também faça o mesmo, e então eu decido, eu tenho mais elementos de convicção. Então, eu concordo com a Avner, eu não consigo ver a nulidade só pela não realização do ato.